pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Essa aula de hoje será para os quartos anos, quintos anos e Acelera Brasil. E na aula de ciências de hoje, nós vamos trabalhar sobre os componentes abióticos do ambiente. O que será isso? Vamos começar retomando um pouquinho de algumas aulas que vocês já viram anteriormente. Então, vamos relembrar o conceito de ecossistema. Ecossistema é o conjunto formado pelos organismos vivos, que são bióticos, e os organismos não vivos, que são os abióticos, certo? Esses organismos atuam juntos no ecossistema. E a gente vai ver por que será tão importante que eles atuem juntinhos ali. Nessa imagem, a gente pode ver um exemplo de um ecossistema, certo? Tanto de organismos bióticos quanto abióticos. Lógico que aqui vocês vão poder ver que tem animais que são predadores de outros animais. Isso não significa que na natureza eles vão conviver tão harmoniosamente. Mas aí é só para exemplificar. Quais seriam nessa imagem os seres bióticos? Seriam os seres vivos. Então, os animais que estão aí presentes, as árvores, as plantas. E quais seriam os seres abióticos? Aqueles que não são seres vivos, como a água, a luz solar, por exemplo. A gente vai ver um pouquinho melhor essa definição. Os componentes abióticos, como eu já disse, referem-se aos seres não vivos no meio ambiente. Por exemplo, aqueles seres que são com fatores químicos, geológicos, as rochas, o solo, a água, a luz, o pH, a umidade, todos esses são componentes abióticos do ambiente. Especificamente nessa aula, nós vamos abordar 3 desses componentes. Então, a gente começa aqui com a luz, porque a luz solar, ela é uma das principais fontes de energia, fundamental para a sobrevivência dos seres vivos em nosso planeta. A luz solar, ela é responsável para que as plantas se desenvolvam, possam fazer a fotossíntese, para que nós, seres humanos, também tenhamos um bom desenvolvimento. Um bom exemplo disso é que através da luz solar, o nosso corpo consegue absorver vitamina D, que é fundamental para a nossa saúde, certo? O próximo componente é a água. E aí eu acho que todo mundo sabe que água é fundamental para a vida no nosso planeta. Alguém aí consegue viver sem água? De forma alguma, Nem para beber, nem para cozinhar, nem para tomar banho. Água é literalmente vida, é essencial para a nossa sobrevivência. Tanto dos seres humanos, quanto dos animais, as plantas, ou seja, novamente, relembrando, os seres vivos, que são os bióticos, dependem dos seres abióticos para sobreviver. E o próximo é o solo. Solo, que é uma mistura complexa de diversos materiais. Às vezes a gente pensa ali, quando tá andando, isso aqui é só terra, pensa que é só areia, mas não. A formação do solo, ela é bem mais complexa. Ela é composta de uma diversidade de materiais, tipo material rochoso, que é resto de rochas, minerais, matéria orgânica. O que seria essa matéria orgânica? Resto de animais e plantas, que ali entram em decomposição e ficam misturados ao solo, água e ar. Nessa segunda imagem aqui, a gente pode observar que na imagem, na ilustração, você tem várias camadas do solo que aparecem com cores diferentes. E por que isso está assim? Será que foi um erro na hora de colorir? De forma alguma.
Tá assim justamente para exemplificar, para a gente conseguir visualizar que se a gente estivesse olhando ali com um microscópio, por exemplo, iria ver que tem várias misturas ali na formação desse solo. E o solo também é o grande responsável por boa parte da nossa alimentação, né? Porque é ali no solo que a gente consegue plantar algumas coisas que são importantes para o nosso alimento. E aí, vou lançar uma perguntinha. Esses componentes abióticos são realmente importantes para a nossa sobrevivência? O que é que vocês acham? Sim, né, gente? Com certeza. Pelo menos esses 3 aí que a gente viu hoje já ficou bem claro que são fundamentais. E o que é que a gente pode fazer para manter o equilíbrio entre esses componentes, de uma forma geral? A palavra de ordem é preservar. Hoje em dia a gente vem falando muito nisso na mídia, em jornal, né? Por que preservar? Por que preservar? Tem a questão dos incêndios aí no Pantanal, na floresta. Então, preservar remete à preservação. Preservação ambiental significa que a gente precisa cuidar da natureza, sem necessariamente considerar a questão econômica ou de uso. Preservar é proteger o ambiente das ações do homem, das ações humanas. Em que sentido essa proteção? Para que a gente saiba utilizar os recursos que nos são dados atualmente com segurança, com consciência, para que ele não venha a faltar futuramente, né? Para que a gente possa ter a oportunidade de visualizar isso no futuro. Então, eu vou propor a vocês um acordo. Que acordo será esse? A partir de hoje, todas as vezes que nós precisarmos descartar algo no ambiente, né, algum resíduo, que vocês também conhecem como lixo, vamos pensar sobre a necessidade real desse descarte. Outra coisa importante também a pensar é aonde eu vou descartar, para a gente poder fazer isso nos locais corretos e indicados, para ajudar nessa questão da preservação. Sua ajuda é fundamental para isso. A união de todos realmente faz toda a diferença. E eu quero deixar aqui como proposta de atividade a seguinte questãozinha, simples. Escreva um pequeno texto sobre o que você aprendeu hoje nessa aula e envie para sua professora. Para ficar mais legal, você também pode complementar com um desenho livre, certo? Então, eu vou terminando por aqui. Espero vocês nas próximas aulas. Olá, pessoal! Finalizamos as aulas de hoje. Agora vamos recordar o que aprenderam em língua portuguesa. Noção de sujeito e predicado. Em matemática, área de figuras poligonais e comparação de áreas. Em história, histórias individuais e coletivas na construção das narrativas históricas, manifestações culturais do Recife, patrimônio cultural e material. E em ciências, os componentes abióticos do ambiente, água, luz e solo, preservação. Espero que tenham gostado do programa. Tchau, tchau!